Olá, seja bem-vindo ao meu canal Rangel Trader. Vou mostrar aqui algumas entradas nesta semana. Entradas muito boas aqui desde o dia 4 de maio até o dia 8. Utilizando aqui o meu indicador, o RT Pro Tendência Light, um indicador leve e aqui para o gráfico de Renko. Ele vem com gatilhos aqui que são padrões técnicos próprios para o gráfico de Renko. E eu faço as minhas entradas mediante esses gatilhos, procurando operar a favor da tendência. E vou mostrar aqui dia 4 de algumas operações aqui boas, aqui utilizando esse operacional. Então ele dá esse gatilho aqui, é o 211. Vou mostrar aqui novamente os gatilhos. Então nós temos 6 gatilhos aqui nesse indicador, o 211, o FC, que é a falha de continuidade, o gatilho esticada, caixa de presente, renco de continuidade e o falso rompimento. Então são esses gatilhos que eu mais gosto de operar aqui no índice, também no dólar. Outros ativos também, estou aqui na Black Arrow, também eu uso no ouro também. Ótimas operações no ativo no ouro, principalmente no 1520R, performa muito bem com esse operacional. E aí ele dá uma entrada aqui no rank que eu gosto, porque a gente já sabe onde o box ele vai fechar. Então, sabendo dessa informação, a gente já consegue se antecipar as entradas. Então, como o gatilho aqui é em tempo real, ele fica sinalizando quando vai dar um gatilho, e sabendo onde o box vai fechar, então eu já apregou minhas ordens aqui 5 pontinhos abaixo do fechamento do box. Então eu já sei que esse box, quando ele está sinalizando um gatilho, eu sei que ele obrigatoriamente ele vai fechar aqui nesse nível de preço. E sabendo disso, eu já me antecipo e deixo minha ordem aqui, porque caso ele venha a fechar, então eu sei que haverá um gatilho aqui, e aí ele fechando, ele pega a minha ordem. Então 5 pontinhos aqui dá pra gente operar tranquilamente, né? Não há grandes prejuízos aqui. Você colocar aqui 5 pontos abaixo do fechamento do box, porque às vezes, dependendo da agressão aqui, às vezes ele cai muito rápido, né? Então, às vezes entrando a mercado, a gente pode entrar mais atrasado ainda. Então, eu gosto dessa maneira de operar, de apregoando as ordens aqui, 5 pontinhos abaixo do fechamento do box, né? Então, deu essa entrada aqui, dia 4, já próximo às 10 horas, também no índice é importante. Eu olho o horário no índice, questão aqui que 10 horas, né, o mercado à vista abre, então a gente sabe que muitas empresas, muitas ações aí puxam o índice também, influencia bastante. E aí 10 horas, às vezes os movimentos são mais limpos, né, a partir das 10 horas. E aí ele dá esse 211 aqui, e a partir aqui da entrada, ele vem caindo, pagando aqui mais de 400 pontos, né, em 2 minutos, então muito rápido. Ele volta novamente na região, mas aí vem aqui testar a abertura do dia, pagando mais de 500 pontos. Então aqui no 15R, que é um dos gráficos prediletos meus para operar o mini índice, e o 12R, né? São os dois gráficos que eu costumo olhar durante o dia para fazer as operações. E eu gosto do tamanho desse range porque me permite operar com um stop de 250 pontos. Então aqui, por exemplo, essa entrada me permite colocar o meu stop aqui atrás, né? Até então desse topo que ele está deixando. Então fica mais seguro o stop aqui com 250 pontos. E aí eu busco no mínimo 400 pontos. Aí dependendo de como já tiver no dia, a gente faz parcial, protege a operação. Essa parte da condução eu opero de acordo com o dia, né? Então se é a primeira operação, às vezes eu já protejo ali a operação também. Andou aqui 100 pontos, eu já protejo, espero bater os 400 pontos. E aí também
quando eu entro com mais contratos, por exemplo, você faz a parcial com 50% dos contratos para tirar o risco da operação, jogar o preço médio, né, para onde o stop está, e aí a gente fica mais tranquilo na operação também. Geralmente quando faz parcial, então eu seguro para pegar uma pontuação maior, tá? Porque aí é para poder compensar, porque se a gente fizer a parcial e não segurar, quando pegar o stop cheio, então fica muito difícil, né? Operar assim, acaba ficando desproporcional. E aí o ideal é que a gente segure mais para pegar uma pontuação que possa nos permitir ganhos, né? Então deu esse 2-1 aqui, pagou muito bem, né? Dia 4. E aqui os 500 pontos, né? É uma pontuação muito boa aqui no Minis. Mais para frente aqui, já a 1 da tarde, ele deu um falso rompimento aqui para cima. E aí depois volta a fechar aqui para baixo. E ele também chega a pagar aqui em 40 minutos mais 500 pontos. Então dia 4, dentro do operacional que foi muito bom. Aqui no 15R, tá? Aqui no dia 5, ele praticamente não deu operações, tá? Então ele deu aqui já 2 da tarde, né? Ele dá aqui uma operação, mas acaba estopando 250 pontos. Depois 3 horas ele vai dar essa entrada aqui, ainda chega a pagar aqui 200 pontos, tá? Mas um dia que deu poucos gatilhos aqui dentro do operacional. Já no dia 6 deu uma operação muito boa aqui, deu uma falha de continuidade e pagou muito bem aqui também essa entrada, tá? Então ele dá uma entrada aqui a partir do ponto de entrada, ele chega a pagar mais de 1.100 pontos, né? Aqui nesse FC, dia 6 de maio, então foi muito bom aí também essa entrada. Dia 7, dia de super tendência, né? Um dia que os vendedores aí tomaram de conta totalmente, só caiu o mini índice, né? Retrações até as retrações pequenas aqui, né? E muita força, né? Aqui na venda, esse dia 7. E aqui ele dá últimas operações. Aqui na abertura mesmo ele dá uma entrada, um 2-1 e vem pagando muito bem. Depois continua dando gatilhos aqui a favor da tendência, né? Outro 2-1 e aí todos aqui pagando de maneira muito excelente, né? Dia muito bom aqui para quem segura a tendência, né? Ganha muito dinheiro aqui operando na tendência, né? Dias como esse aqui, que opera a tendência, certamente aproveita bastante para ganhar muito dinheiro, né? Então um dia muito bom aqui, pagou facilmente aqui os 500 pontos, né? Todas as entradas aqui pagou de maneira excelente. Dia 8, último pregão, ele dá aqui também um FC e ele passa um calor aqui, mas ele não estopa nessa operação aqui. Ele não chega a estopar, né? Por pouco, bem da verdade, ele aqui por 10 pontinhos ele não estopa e por fim ele entrega aqui 500 pontos, tá? E aí ele chega a pagar até a máxima mais de 700 pontos. Então nessa semana foi uma semana muito excelente, né? Usando esse operacional para o gráfico de Renko. E aí depois ele vai dar essa outra entrada aqui também, já próximo às 2 horas. E ainda também chega a pagar 500 pontos, né? Até aqui a mínima 600 pontos, até essa mínima aqui 360 pontos. Então, no geral, nesta semana aqui de maio, performou muito bem aqui com este operacional que eu utilizo já há algum tempo. Eu gosto bastante desse operacional. Então, é um operacional objetivo, que eu só entro mediante os gatilhos aqui no Renko, espero os gatilhos, e aí eu aprego as ordens aqui no mini índice, apregou as ordens aqui logo após o fechamento do box. Isso me dá tranquilidade para operar, isso tira a ansiedade, isso tira aquela questão, né, de ficar caçando e procurando operações em todo lugar. Então a gente sabe que uma das grandes necessidades aqui para quem opera é ter paciência. Então a gente opera o mercado
entregar as operações aqui dentro do que a gente se propõe a fazer, tá bom? Então esse é o meu operacional para o gráfico de Renko. Eu utilizo aqui no índice, dólar, e aqui na Black Arrow também, outros ativos também utilizo. HK50, Bitcoin, o ouro, são ativos que também eu utilizo esse mesmo operacional. E é um operacional muito bom, é fácil de aprender e que performa muito bem. Então, a longo prazo, você abre 100 operações com esse operacional, acima de 60 dessas operações o preço vai andar a seu favor, tá? O suficiente para fazer parcial ou proteger a operação, tá? E aí, eventualmente, ele vai pagar o seu take, né, o seu gain, dentro desse percentual. Então, é um operacional muito bom, que para quem procura um operacional no gráfico de Renko, esse de todos os operacionais para Renko que eu já estudei, esse certamente é o que eu mais gosto e é o que eu utilizo. Então é isso, um abraço, você tenha muita prosperidade aí no day trade, possa fazer muitas operações vencedoras. E aí eu vou deixar aqui o link desse indicador aqui na descrição, caso você queira. É um indicador que auxilia nas entradas, tá? E aí, caso você deseje adotar esse operacional para você, operacional muito válido, validado. Muita gente no mercado utiliza, não é só eu. E certamente é um operacional que vai lhe dar muitas operações boas, outras excelentes, né? Um dia a gente ganha pouco, outro dia a gente ganha muito, mas quando a gente perde, tem que perder pouco, tá certo? Então um abraço, até o próximo vídeo.